Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuação à aula de isoquanta. Vamos falar sobre a taxa marginal de substituição técnica. Bora começar? Na última aula falamos sobre as isoquantas e suas propriedades. A isoquanta mostra as combinações do insumo 1 e 2 que geram uma determinada quantidade de produto, por exemplo, que é zero. Como estamos no longo prazo, todos os insumos são variáveis e por isso podem ser alterados. Portanto, uma firma, uma empresa deve levar em consideração a possibilidade de substituir um insumo pelo outro e também o seu grau de substituibilidade. Para a gente entender melhor essa possibilidade de substituir um insumo por outro, vamos supor que a empresa esteja operando no ponto A e ela está pensando em aumentar a quantidade do insumo 1 sem alterar o nível de produção. Então, essa firma ela vai precisar diminuir a quantidade do insumo 2, ou seja, há uma substituição do insumo 2 pelo insumo 1. Houve uma troca do insumo 2 pelo insumo 1. Agora, qual foi essa taxa de troca? Então, vamos ver aqui. Para aumentar uma unidade do insumo 1, a empresa vai precisar reduzir 5 unidades do insumo 2. Chamamos essa taxa de troca de taxa técnica de substituição ou taxa marginal de substituição técnica. Aqui nesse vídeo vamos falar sobre a taxa marginal de substituição técnica em dois casos, o caso discreto e o caso contínuo. Bora começar pelo caso discreto. A taxa marginal de substituição técnica mede a variação na quantidade do insumo 2, dado um aumento na quantidade do insumo 1, de modo que o nível de produção se mantenha inalterado. Ou seja, ela mede a taxa pela qual uma firma, uma empresa substitui um insumo pelo outro, mantendo o nível de produção constante. Agora, como é que a gente calcula a taxa marginal de substituição técnica? Ela é calculada por ΔX2, que é a variação na quantidade do insumo 2, dividido por ΔX1, que é a variação na quantidade do insumo 1. Então, para a gente entender melhor como essa taxa de troca é calculada, vamos colocar aqui um exemplo. Então, a gente tem aqui 4 pontos e a gente vai começar a calcular a taxa marginal de substituição técnica do ponto A para o ponto B. Então, no ponto A, a empresa utiliza 1 unidade do insumo 1 e 15 unidades do insumo 2. Já no ponto B, 2 unidades do insumo 1 e 10 unidades do insumo 2. Então, a variação na quantidade do insumo 2 vai ser o valor final, que é 10, menos o valor inicial do insumo 2, que é 15, dividido pela variação na quantidade do insumo 2, que vai ser valor final do insumo 1, 2 menos a quantidade inicial do insumo 1, que é 1. Então, vai ficar menos 5 sobre 1, que é igual a menos 5. Agora, a taxa marginal de substituição técnica do ponto B para o ponto C vai ser a variação na quantidade do insumo 2, que vai ser o valor final do insumo 2, que é 6, menos o valor inicial, que é 10, sobre a variação na quantidade do insumo 1, que vai ser o valor final, 3, menos o valor inicial, 2. Então, fica menos 4 sobre 1, que é igual a menos 4. E, por último, a taxa marginal de substituição técnica do ponto C para o ponto D vai ser variação na quantidade do insumo 2, quantidade final do insumo 2, 4, menos a quantidade inicial, 6, sobre quantidade final do insumo 1, 4, menos quantidade inicial do insumo 1, 3. Então, vai ficar menos 2 sobre 1, que é igual a menos 2. Aqui a gente pode notar uma coisa, que a taxa marginal de substituição técnica decresceu em módulo à medida que eu estou movendo ao longo da curva. E outra coisa que vocês podem notar sobre o cálculo da taxa marginal de substituição técnica do caso
Discreto é que a gente sempre calcula essa taxa de troca de um ponto para o outro. E no caso contínuo é um pouquinho diferente. Vamos lá ver. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. A taxa marginal de substituição técnica, no caso contínuo, mede a variação na quantidade do insumo 2, dado um aumento bem pequeno do insumo 1, ΔX1 tendendo a zero. Uma variação infinitesimal do insumo 1, de modo que o nível de produção se mantenha inalterado. Então, eu posso dizer que a taxa marginal de substituição técnica é a variação na quantidade do insumo 2 dividido pela variação da quantidade do insumo 1, quando essa variação do insumo 1 tende a zero. Ou seja, eu posso calcular a taxa marginal de substituição técnica pela derivada de x2 em relação a x1. E para a gente calcular a derivada de x2 em relação a x1, a gente vai precisar utilizar a derivada implícita. Vou deixar o cálculo aqui para vocês do lado. Então, a taxa marginal de substituição técnica vai ser menos a derivada da função de produção em relação ao insumo 1 sobre a derivada da função de produção em relação ao insumo 2. Agora vamos olhar aqui para o numerador. O numerador é a derivada da função de produção em relação a x1, que nada mais é que a produtividade marginal do insumo 1. Já o denominador é a derivada da função de produção em relação a x2, que nada mais é do que a produtividade marginal do insumo 2. Então, a gente também pode calcular a taxa marginal de substituição técnica por menos a produtividade marginal do insumo 1 dividido pela produtividade marginal do insumo 2. Agora, para finalizar, vamos falar sobre o comportamento da taxa marginal de substituição técnica. Bora lá! Então, para começar, vamos traçar aqui uma reta tangente passando pelo ponto A. A inclinação dessa reta tangente vai ser ΔX2 sobre ΔX1, quando ΔX1 tende a zero, que é exatamente a taxa marginal de substituição técnica. Portanto, a inclinação da reta tangente é a taxa marginal de substituição técnica. Então, a gente pode dizer de outra maneira que a inclinação da isoquanta em um determinado ponto vai ser a taxa marginal de substituição técnica. Agora, vamos analisar o comportamento das retas tangentes ao longo dessa isoquanta. Então, a gente tem aqui a reta tangente no ponto A, a reta tangente no ponto B e a reta tangente no ponto C. E o que a gente pode notar? A gente pode notar que as inclinações das retas tangentes estão caindo à medida que eu movo ao longo da isoquanta, à medida que x1 aumenta. Ou seja, eu posso dizer que a taxa marginal de substituição técnica é decrescente. Agora, será que isso é uma verdade para todas as tecnologias de produção? A resposta é que não. Isso só acontece quando as isoquantas são estritamente convexas. Agora vamos ver outros exemplos onde isso não acontece. Bora lá! Então, a gente tem aqui uma isoquanta convexa e a taxa marginal de substituição técnica é constante. Por que a taxa marginal de substituição técnica aqui é constante? Porque as inclinações das retas tangentes não se alteram, são sempre iguais ao longo dessa isoquanta. E aqui eu tenho uma isoquanta côncava e a taxa marginal de substituição técnica é crescente. Por quê? Porque à medida que eu aumento x1, as inclinações das retas tangentes crescem. Não esqueçam de checar a minha página no Instagram. Lá posto os resumos e tabelas sintéticas para ajudar vocês nos estudos. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal.
Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.